noite a todos. É um prazer estar com vocês, mesmo tão distante e ao mesmo tempo tão perto, nos lares de cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Augusta Bengar. Eu agradeço a oportunidade do trabalho e também da aprendizagem, porque quando a gente vai falar sobre algum tema, a gente se prepara, estuda. Eu agradeço essa oportunidade. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Obrigada, Senhor, porque estás entre nós. Disseste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em teu nome, tu aí estarias. Com a certeza da tua presença e a certeza dos irmãos espirituais que vieram derramar sobre nós os seus bálsamos, iremos iniciar os trabalhos de hoje, buscando, Senhor, aprender e praticar o que aprendemos na noite de hoje. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, o nosso mundo, as nossas florestas, os nossos animais, a todos nós. Que assim seja. Vamos falar hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11. Hoje vamos refletir e entender por que é que a justiça de Deus, a fé no futuro, o amor e a caridade tornam o jugo mais leve. Convidamos todos vocês a pensarem sobre o que é um jugo leve, diante de tantas vicissitudes das nossas vidas, que não são poucas, não é? E acima de tudo compreender que existem caminhos a serem tomados para tornar o nosso jugo suave e o nosso fardo leve. Que caminhos são esses? Jesus usa a palavra jugo. Jugo era muito utilizado na época, por isso que ele usou essa palavra, para que as pessoas da época tivessem o entendimento. É uma peça de madeira, ela é colocada no pescoço de 2 animais que puxavam o arado e faziam a lavoura, muito comum naquela época. Os 2 animais, eles tinham que ser da mesma espécie, porque senão o jugo seria desigual. Deuterônimo 22.10. Os animais eram iguais para andarem no mesmo compasso e com força semelhante. Vocês já pensaram se o jugo fosse colocado na cabeça de um boi e no pescoço de um cachorro? O que ia acontecer? O boi tem mais força, o passo é maior, ele ia andar mais rápido, e o cachorro é mais baixo, ia segurar o peso maior. Então seria uma força desigual. Mas no sentido religioso, jugo é uma pressão que uma pessoa carrega quando está dominada pelos seus problemas, pela sua dor, pelas suas enfermidades, seus vícios, suas dívidas, etc. Então hoje, vamos buscar entender por que na vida, para uma mesma dor, pessoas sofrem de forma diferente. Umas superam com muita resignação, não é verdade? Outra cai no desespero e na aflição e a dor parece que não passa nunca. Mães que perdem seus filhos, que dor, que dor. Passam anos e anos e parece que o seu filho desencarnou ontem. Já para outras mães, elas têm a paz, a resignação e oram por seus filhos. Então são formas diferentes de se encarar a dor. Se entendermos tudo isso,
poderemos encontrar o caminho para abrandar o nosso sofrimento. E as nossas aflições, que não são poucas, não é verdade? Temos aflições, mas a gente sente essas aflições como se estivesse carregando uma cruz de ferro, ou será uma cruz de madeira, ou uma cruz de papel? Vamos analisar isso. Há alguns anos atrás, eu assisti uma palestra muito interessante falando sobre esse tema. E eu trouxe aqui algumas colocações que foram feitas nessa palestra, porque vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Foi uma palestra de Anete Guimarães. Ela é espírita, psicóloga, e nos fala sobre o fardo com Jesus é mais leve. Se vocês quiserem assistir a palestra na íntegra, vocês podem buscar na internet. O fardo com Jesus é mais leve. Anete Guimarães. Ela nos faz uma colocação muito interessante sobre a dor, que eu achei oportuno a gente ouvir. Então eu vou refletir um pouco sobre o que foi falado. Ela disse que na faculdade foi desafiada por alguns colegas céticos, né, que não acreditavam em Jesus e perguntavam, questionavam como é que ela sabia que Jesus tinha vindo, e ela falava sobre a história e eles questionavam, e então eles disseram: eu quero que você me prove cientificamente, olha só, cientificamente, que as palavras, as frases que Jesus disse eram verdadeiras. Não eram somente palavras bonitas. Me prove cientificamente que eram verdadeiras. E ela aceitou esse desafio. E ficou a pensar uma semana. Ela tinha 4 semanas para apresentar a tese dela. E aí ela ficou pensando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E na 4ª semana ela estava assistindo uma aula na faculdade sobre o analgésico. E aí lhe veio a ideia de falar sobre a dor. Então ela diz: Jesus falou: vinde a mim todos os que sofrem e eu vos aliviarei. Qual é a prova científica de que ele falou a verdade? No livro A Caminho da Luz, Jesus relata que Jesus levou 1000 anos preparando sua reencarnação para chegar aqui na Terra. Pregou 3 anos somente, 3 anos. E fez quantos sermões? 7 sermões. Ele viria aqui só para dizer coisa bonita? Se preparar 1000 anos para vir à Terra, só para dizer palavras bonitas? Então, por que é que o jugo com Jesus é mais leve? Então, nessa aula, na faculdade, que o professor ia falar sobre os anestésicos, né, que controlam a dor, o professor resolveu falar primeiro sobre a dor, para depois dizer como controlar. E ele relata: a dor física é um sinal fisiológico, sinal da vida, que caracteriza uma injúria celular, visando a integridade celular do organismo pelo reflexo da retirada e da parada daquilo que provoca a dor. Vamos trocar isso em miudinho? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando você sente uma dor, por exemplo, você coloca a mão no fogo, sem querer, é claro. Quando a célula começa a morrer do seu dedo, aí você recebe uma mensagem no seu cérebro dizendo assim: tire a mão daí, pare o que você está fazendo, porque suas células estão morrendo. E aí você tira a mão. Então, a dor tem a função de proteger a vida. A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, quer dizer, as células estão morrendo, visando a integridade do organismo
pelo reflexo da retirada e da parada daquilo que provoca a dor. Então isso é a dor. Mas como vem a dor? Annette relata que os nervos leem a morte das células, liberam substâncias e levam mensagens para o cérebro dizendo para ele parar o que ele está fazendo. Então os nervos leem a morte das células. E aí a pergunta: as pessoas sentem da mesma forma a dor? Por que é que umas sentem mais e outras sentem menos? Quais são os motivos para dores diferentes? Na medida que a gente vai entendendo, a gente vai podendo descobrir o caminho para controlar. Na medula existe uma região chamada portão de controle. É um portão mesmo de controle. Quando o portão está aberto, sentimos toda a dor. Os estímulos neurológicos passam por esse portão e chegam até o cérebro, porque o portão está todo aberto. Então esses estímulos passam. Quando o portão está 50% fechado, a dor está na metade do que deveria ser. Quando o portão está completamente fechado, nós não sentimos dor. Qual é o ideal? Que o portão esteja fechado. Mas, Augusta, por que as pessoas têm aberturas diferentes desse portão? O que é que faz esse portão se abrir e se fechar? Annette continua com seu relato. O sistema analgésico central fica no cérebro, sistema analgésico central. Ele produz encefalina e endorfina. Quanto mais produz essa substância, mais fecha o portão. E aí tem uma sensação de bem-estar, de menos dor. Então, sistema analgésico central produz encefalina e endorfina. Por que esse sistema analgésico de algumas pessoas produzem mais ou menos essas substâncias? Porque o ideal é o quê? Que produzam bastante para que o portão fique fechado e a gente não sinta dor. Por que é então? É devido à localização, relata Annette. O sistema analgésico central está localizado na parte interna do cérebro, primitivo. Nós temos uma parte interna do nosso cérebro, que é o cérebro primitivo. É onde está tudo que temos em comum com os animais. Na parte interna é a parte primitiva, onde temos tudo em comum com os animais. O que a gente tem em comum com os animais? Medo, dor, raiva. Não é verdade? Esses são os sentimentos sem Jesus. Jesus não compartilhava desses sentimentos. E isso abre o portão e nós sentimos mais dor. Na parte externa do cérebro, temos tudo que nos diferencia dos animais, que só nós, os homens, sentimos. Música, poesia, fraternidade, amor, fé, caridade. Então, esses sentimentos eram os sentimentos que Jesus compartilhava com todos nós. Esses sentimentos é que fecham o portão e produzem menos dor. Mas então, como é que isso funciona? Quando a gente concentra as nossas atividades na parte interna do cérebro, né, que é onde tem um comportamento semelhante aos primitivos, aos animais, nós inibimos o sistema analgésico central. Então, quando a gente inibe o sistema analgésico, ele produz menos encefalina e endorfina. E aí nós sentimos mais dor. Quando a gente sente raiva, ódio, mágoa, essas coisas, né?
Mas quando a gente altera a concentração das nossas atividades cerebrais, ao contrário, para a parte externa do cérebro, amor, caridade, fraternidade, o sistema analgésico central, então, não é inibido. E aí ele produz muita endorfina e muita encefalina. E o que acontece? Nós sentimos menos dor. Deu para entender até agora? Bem, mas como é que uns conseguem ter aflição sem dor, mesmo carregando um fardo pesado? A pergunta volta sempre. Irmã Dulce, hoje Santa Dulce, né? Ela perdeu 80% da sua capacidade pulmonar. Ela subia e descia a favela, lá em Salvador, as ladeiras, e ela não sentia a dor que a gente sentiria se fosse fazer isso, não é verdade? Perdeu 80% da sua capacidade pulmonar. Por que é que ela tinha tanta resistência? Por que é que ela não sentia tanta dor como um de nós poderia sentir? Porque nós não somos santos, né? Ela é Santa Dulce. E por quê? Principalmente porque ela estava com Jesus, com os sentimentos de amor, fraternidade e caridade. O seu portão estava fechado. O seu sistema analgésico central produzia muita encefalina e endorfina. Ela estava com Jesus, com certeza. E Jesus disse: comigo todo fardo é leve. Aí está a resposta. Anete continua a sua reflexão. E a dor moral? Sentimento dói? Se dói, dói aonde? Quando a gente vai no médico, o médico pergunta assim: onde dói? Aí a gente diz assim: dói aqui no braço, dói aqui na cabeça, no pescoço, nas costas, não é verdade? Mas o sentimento e a dor moral? Esses sentimentos como ingratidão, raiva, mágoa, mata as células de todo o corpo. Emoções fortes libera corticoides em todo o corpo e mata várias células. Causa um mal-estar, uma dor difusa e não localizada. Por isso, quando a gente vai ao médico, que não é uma dor física ainda, né? É uma dor moral, emocional, e ele pergunta onde dói, a gente vai dizer o quê? Ele não diz na cabeça, né? Às vezes até a gente diz no coração. O coração não dói, mas a gente pensa que é no coração, porque é uma emoção. Mas é uma dor difusa, porque houve morte de várias células. A gente não sabe localizar aonde. Então, a ingratidão dói. Por quê? Porque você fez algo para alguém e esse alguém não lhe retribuiu. Não é por isso que a ingratidão dói? Mas eu ajudei tanto ele ou ela, eu fiz tanto por ele e nem um muito obrigado me deu, o ingrato. Não é verdade? O que quer dizer isso? Mexeu com o nosso orgulho, não é? A gente queria reconhecimento, queria aplausos. E a traição dói. Por que dói? Porque você teve seu amor ferido, seu amor próprio ferido. Como aquela pessoa fez isso comigo? Como pôde fazer isso comigo? O que é que os outros vão dizer de mim? Ele ou ela está com outra pessoa. E agora, o que vai ser de mim? Então, essas palavras, esses sentimentos são de vaidade, de posse, de egoísmo, não é? Porque, na verdade, quem ama quer a felicidade do outro, não é? Então, não seria melhor dizer assim: o que vai ser dele? E o amor de mãe, esse amor que a gente fala tanto que é um amor incondicional. O filho é meu filho. O sentimento de quê?
de egoísmo, de posse. Se ele não fosse meu, eu não amaria tanto. Será que eu amo outras pessoas como eu amo meu filho? Ele é meu, por isso que eu amo tanto. E a mãe quando vira sogra, hein? Quando vira sogra, nenhuma nora serve. Todas as noras só têm defeitos. Por quê? Porque o filho é seu e a nora não vai cuidar bem do que é seu. É difícil ser nora e ser sogra também. Bem, observe que esses sentimentos são uma construção nossa e muitas vezes não tem relação com a outra pessoa. Isso tudo que somos nós que construímos. Ser uma boa sogra ou uma boa nora é uma construção nossa. Não tem a ver com a outra pessoa. Às vezes a nora é uma pessoa maravilhosa, está se esforçando para conquistar a sogra, mas a sogra não dá vez, ou vice-versa, né? Então, Annette afirma que a maioria das doenças tem origens psicossomáticas. O que quer dizer isso? São doenças causadas por problemas emocionais e representam a ligação direta entre a saúde emocional, e a saúde física. Então, problemas psicológicos acabam causando ou agravando uma doença física. Então, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, reflete no nosso corpo físico. É a ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. Se você está bem emocionalmente, o seu físico vai estar bem também, e vice-versa. Então, o sentimento que temos dos outros é a forma como nós vemos as coisas. Então, vamos refletir. Por que é que eu tenho raiva do que o outro fez? Tudo é a forma como eu vou enxergar aquilo. Eu preciso ter raiva do que ele fez ou eu deixo ele seguir a vida? Então nós precisamos mudar nossos sentimentos e não mudar os outros. Porque mudar a gente já é difícil, quanto mais mudar os outros. Os sentimentos ruins, diz Annette, aprisionam a pessoas que nós dizemos que amamos. Os filhos, os cônjuges, os amigos, os desencarnados, que muitas vezes estão aprisionados pelas nossas lamúrias e os nossos choros. Então, é preciso libertar. Nós viemos sozinho e vamos sozinho. Eu gosto de dizer isso. A gente nasce sozinho. Mesmo gêmeos, o nosso espírito está ali e veio sozinho. E a gente vai também sozinho. As outras pessoas com que nós convivemos e vivemos foram só companheiros de jornadas. No Livro dos Espíritos, diz que Jesus é o exemplo mais perfeito que nos foi dado por Deus para servir de modelo e guia. O exemplo que, através do amor e da caridade, nos mostrou como aliviar nossas dores e sentimentos. Amor e caridade. Sou brando e humilde de coração, foi o que ele disse. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que quer dizer vinde a mim? Será que ele chamou para a gente acompanhar ele? Chamou, né? Mas será que é só isso? Será que ele disse, sente aqui ao meu lado? Vinde a mim, tenha os meus sentimentos. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Os sentimentos de Jesus eram de amor, perdão, caridade, fraternidade. Portanto, conclui Annette, esses sentimentos, eles estão localizados na parte externa do nosso cérebro, que faz com que o sistema analgésico central produza endorfina e encefalina,
Feche o portão e diminui a nossa dor. E eu vos aliviarei. Os meus sentimentos, se você estiver com ele, você estará aliviado. E aí Annette conclui: Jesus alivia, sim, de acordo com a neurociência moderna. Observem que ela fala muito sobre a dor. E isso é fundamental para a gente entender. A dor moral, ela não é um karma. Ela é uma escolha nossa e uma oportunidade que nós temos de aprendizagem, de aprimoramento do espírito. Isso está dito na lei do progresso, da evolução. A dor é uma bênção que Deus nos deu para a nossa educação e o nosso crescimento espiritual. Para entendermos o motivo da dor, é preciso principalmente confiar na justiça de Deus. Até agora nós falamos sobre o que é a dor. Mas qual é o motivo da dor? Um dos pontos que a gente precisa entender sobre esse motivo é a justiça de Deus. Mas Augusta, como é que eu vou me achar feliz, sofrendo e não sabendo por que sofro? Eu não consigo entender isso. O Espiritismo como Consolador, no Evangelho capítulo 5, na Justiça das Aflições, nos diz o seguinte: as vicissitudes da nossa vida têm origem na vida presente ou na vida passada. O homem, pois, nem sempre é punido ou não é punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca das consequências das suas faltas. Então, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Se nós murmuramos nas aflições, se não aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida vamos contrair. Nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. O sofrimento é um fruto que precisa ser colhido e acolhido. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos só uma cota e aí tomássemos um novo empréstimo. Meus irmãos, às vezes a gente vê pessoas fazendo mal, corrupção, roubo, maldades. E a gente pensa assim, essa pessoa não sofre nada, tá aí rico, viajando, gozando a vida. Isso também é o que a gente pensa, porque por trás a gente não sabe o que está acontecendo, mas é a impressão que a gente tem. E a gente diz assim, por que essa pessoa não responde pelos seus atos? E por que fulana, tão humilde, tão caridosa, faz tudo de bom para os outros e sofre tanto? Mas a gente viu que as pessoas, os espíritos, nem sempre são punidos naquela encarnação. Podem ser punidos em outras. Então, a gente olha para essa mulher e pensa, como espírita que somos, será que ela está sofrendo tudo isso devido a faltas passadas das vidas anteriores? E será que essa pessoa que a gente pensa que não está pagando nada, será que essa pessoa feliz não vai ainda pagar nessa encarnação? Ou quem sabe na outra? Então, tudo isso é a justiça de Deus. No Evangelho capítulo 5 diz assim: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultuada soma a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Se não o fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Ora,
Não se sente feliz o devedor por suportar as privações para se libertar, pagando apenas centésima parte, em vez de se queixar do seu credor, não vai ficar agradecido? É como na vida real, né? Na vida material, aliás. Na vida material. A gente pega o empréstimo no banco e aí o banco nos chama e diz assim: se você me pagar 30%, eu te dou um desconto. Você não precisa pagar mais nada. Aí o que acontece? Você quer fazer isso? Você diz o quê? Vou vender meu carro, vou deixar de comprar supérfluo, vou deixar de viajar, vou passar umas privações para eu me ver livre logo dessa dívida. Na vida material não é assim que a gente faz? Pois então. Mas na vida espiritual, quem é o credor? É Deus que nos cobra? Não, não é Deus que nos cobra. Ele nos dá a oportunidade da gente pagar. Quando fala em pagar, é resgatar, se sair bem, superar. O credor é a lei do progresso. A lei do progresso, que é para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução. Então, o homem entende que o seu sofrimento ajuda no seu progresso e aceita sem lamentar. O infortúnio, que muitas vezes parece imerecido, tem uma razão de ser quando a gente confia na justiça de Deus. E aquele que se encontra em sofrimento, confia em Deus, deve apenas dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Não há falta alguma que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Nós colhemos o que nós plantamos. Está escrito na parábola do semeador. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem sempre responde por aquilo em que pecou. Sempre. Até um pensamento errado, maldoso, a gente vai responder por ele. Ou um sentimento de caridade, de amor, a gente vai colher os frutos desse pensamento maravilhoso, principalmente dessa atitude maravilhosa. Então, as provações da vida nos fazem adiantar, quando são bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa as chagas, as feridas. Nos ajuda a depurarmos, a nos elevarmos, se suportarmos com resignação e sem murmurar. Quanto mais grave é a nossa falta cometida, mais enérgico é o remédio. Então, aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia de sua própria cura. Quais são as causas das aflições? A gente falou tanto em aflição, na dor, nos motivos da dor, na justiça de Deus. E agora vamos pensar nas nossas aflições. Orgulho, ambição, vaidade, interesse, sem moderação, ciúme. Então, atualmente, a pandemia veio nos trazer outras aflições. Dificuldade do relacionamento familiar. Anteriormente à pandemia, nós vivíamos cada um no seu quadrado. Uns iam trabalhar, os filhos iam estudar, nós saíamos, íamos no mercado e não estávamos tão intimamente ligados como estamos hoje na pandemia, todos juntos dentro de casa. Estamos então olhando uns aos outros, as qualidades e os defeitos, que são muitos. Nós estamos olhando os defeitos dos nossos familiares com uma lupa de aumento. Nossa, os defeitos aumentaram tanto, hein? Então, dos filhos, dos cônjuges. Então, a pandemia veio trazer isso, esse olhar diferenciado. Veio trazer também uma outra aflição, o desemprego. Muitas pessoas tinham o seu ganha-pão e hoje não têm. As pessoas autônomas, o comércio.
Isso é motivo de grande aflição, principalmente para o chefe de família, as mulheres, os homens. Então, veio trazer, junto a tudo isso, tristeza, ansiedade, cansaço, estresse, depressão, que é apontado como o mal do milênio. E trouxe também suas consequências, doenças, uniões desfeitas, filhos ingratos, mortes pela Covid. A gente não estava preparado para tantas mortes ao mesmo tempo, de parentes, amigos, conhecidos, reveses da fortuna, pessoas que estavam confortavelmente, economicamente falando, e hoje se vê em situação difícil. Então a pandemia nos trouxe muitas aflições, além das que a gente tinha antes. E aí temos o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estarás em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João, capítulo 14. E aí, nós temos o Espiritismo como Consolador, com toda a sua codificação, livros maravilhosos que nós estudamos constantemente nos estudos sistemáticos da doutrina espírita, nas casas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Está tudo nesses livros, tudo escrito. E no Livro dos Espíritos, na questão 799, pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparo para o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina ao homem a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então nós espíritos estamos maduros para compreender essa causa por meio do Espiritismo como Consolador, que pode nos conduzir a uma fé inabalável. O jugo se torna leve com a compreensão e aceitação das dificuldades, das nossas limitações, das superações de nós mesmos, do autoconhecimento, quando colocamos em ação tudo aquilo que aprendemos. Colocamos em ação tudo aquilo que aprendemos. Jesus nos promete alívio, refazimento, trégua, fortalecimento dentro das nossas aflições, por mais pesada que ela nos pareça. Um outro ponto importante é a fé. É outro caminho que nós vamos trilhar para tornarmos o nosso jugo leve. No Livro dos Espíritos, capítulo 6, diz o seguinte: a fé se diz a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir o fim, da lucidez que faz ver no pensamento o fim para que se tende os meios para atingir. É uma caminhada com certeza, uma caminhada com fé. Nos dá calma e nos dá paciência para saber esperar.
Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é um simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem Deus. Por essa razão, os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Observe. Por essa razão, os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Quando a gente estudou sobre o Brau, nós vimos que lá existem muitos espíritos sofredores, sofrendo há anos, há séculos. E eles xingam, blasfemam, não entendem o seu sofrimento. O sofrimento é tanto que chega um determinado momento, ele diz assim, não aguenta mais e diz: meu Deus, me ajude. É nesse momento que Deus envia os seus espíritos, os espíritos para auxiliarem esses irmãos. Quando ele diz, Deus me ajude, eu não aguento mais, ele demonstra fé. E a fé é o gatilho para que os irmãos venham em nosso socorro. Além da fé em Deus, precisamos também da fé no futuro, porque nós somos espíritas, sabemos que teremos outras encarnações e que tivemos outras atrás. E essa fé no futuro nos consola nos momentos de aflição, nos dá paciência para sofrer com resignação, com a certeza que em breve, no futuro próximo, em outras encarnações, seremos felizes. E então a nossa cruz não será mais tão pesada, será uma cruz de papel, o nosso jugo será leve. Já aqueles que não têm fé no futuro, já pensou, não acreditam que tem outra reencarnação, não tem esperança, então suas aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. É difícil para quem não tem fé em Deus, para quem não tem fé no futuro, para quem não acredita na justiça de Deus. É difícil para essas pessoas. Em verdade vos digo, aquele que carregarem seus fardos e que assistirem seus irmãos, são meus bens amados. Espírito da Verdade, Paris, 1861. É um outro caminho a trilhar, o dever do amor e da caridade. É um caminho obrigatório para tornarmos o nosso jugo leve. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem, disse Jesus. Então todos os sentimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, ensinar aos homens. Concluindo então, meus irmãos, Jesus impôs uma condição para a sua assistência e para a sua felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Assim como o jugo precisa de 2 animais para levar, Jesus chama a levar o jugo dele conosco. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde. Por isso, se a caminhada parecer muito forte, muito pesada, que você não está suportando, vamos parar e pensar. Será que você não trocou o jugo ao lado de Jesus para tentar sozinho? É uma questão de valorização, de preferência. O que nós preferimos? Conviver com uma nora em pé de guerra ou viver em paz com ela? Nós preferimos ter um câncer, uma dor, lastimar e sofrer ou agradecer a Deus a oportunidade de aprender e se curar? Preferimos perder o ente querido e chorar a vida toda de saudade ou rezar por ele sempre? A gente prefere perder o emprego e se suicidar ou buscar outras alternativas de ganhar o seu dia a dia, o seu pão?
A gente prefere terminar um casamento e desejar que o outro morra ou viver pacificamente com ele? Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflito e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Perdoar, amar, orar, ser pacífico, fazer a caridade, exercitar a fé. Concentrar as nossas atividades na parte externa do cérebro para produzir mais substâncias, mais endorfina, mais encefalina e fechar o portão da dor. Alterar as nossas atividades elétricas cerebrais da parte interna, que são sentimentos semelhantes aos animais, para a parte externa do cérebro, que são os sentimentos que Jesus nos ensinou. Então o jugo de Jesus é leve, porque somente Ele é capaz de oferecer o lenitivo para nossas dores e sofrimentos. Portanto, o caminho a tomar para tornarmos o nosso jugo suave e o nosso fardo leve está todo descrito nesse capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Meus irmãos, eu tive uma experiência que eu vou compartilhar com vocês. Eu tive um câncer. Eu descobri, eu suspeitei, senti o sintoma quando eu estava no cemitério no dia do enterro do meu pai. E eu fiz a biópsia, fui fazer a biópsia e tinha que esperar o resultado. Foi no final do ano e aí eu viajei e fui para o Jalapão enquanto esperava o resultado. Me desliguei muito, procurei tomar banho de cachoeira, aquela energia maravilhosa da natureza. Quando eu retornei, foi dito que o resultado era positivo. Foi um linfoma não Hodgkin, no lado esquerdo do pescoço. Eu chorei, é claro, né? A gente chora, toma um susto. E eu pensei, tantos anos de espiritismo desde a minha juventude, tanto estudo, e o que é que eu vou fazer agora? Eu resolvi então aplicar o que eu estudei. Eu resolvi caminhar com Jesus. Fiz o meu tratamento, fiz 4 quimioterapias, 12 radioterapia. Eu não senti dor nenhuma. Foi mais fácil do que curar uma gripe. Quando eu senti uma certa fraqueza, eu vi aquela voz, porque eu sou médium de intuição, beba água fluidificada. Eu bebia e aquela fraqueza passava. E os dias foram passando, eu nunca mais chorei, eu só agradecia. Agradecia a minha casa, o meu plano de saúde, meus familiares que me ajudaram, minha alimentação, um dinheiro para comprar os remédios necessários. E assim se passou. Paralelo ao tratamento físico, eu fiz o tratamento espiritual na Sociedade Espírita Irmã Rosária, Brasília, que eu morava em Brasília na época. E quando o tratamento terminou, que eu fui receber a alta, a médium me disse que o meu guia espiritual ali estava, muito feliz com o caminho que eu tinha escolhido. Estava derramando muita luz, segundo a médium, nunca viu tanta luz, e depositando no meu colo um buquê de flores. Olha que coisa maravilhosa, depositando um buquê de flores. Eu me senti tão feliz. E aí veio a revelação maior, que eu, como espírita, já imaginava. Era um resgate. Resgate. E graças a Deus, como espírito e como espírita, buscando o meu aprimoramento, eu tentei e consegui, graças a Deus, colocar em prática aquilo que eu havia estudado e aprendido. Portanto, meus irmãos, na hora que a aflição for muito grande, pensem em tudo que vocês estudaram, pensem em tudo que vocês aprenderam. Muito obrigada. Vamos agora passar para a prece de encerramento. Muitas vezes carregamos fardos tão pesados que acreditamos que não vamos suportar. Os joelhos começam a ficar fracos, a voz a se calar e com gemidos
inexprimíveis, só dá vontade de chorar. Nesse momento buscamos a Deus. Ele vem até nós com todo o amor do Pai e nos pega no colo, trazendo a tua paz, e nele encontramos refúgio e consolo. Pensávamos que estávamos sozinhos, mas nesse momento percebemos que Ele sempre estava ali conosco. Nunca nos abandonou e não deixará seus filhos parecerem. Mesmo sendo falhos, mesmo muitas vezes sem merecer, Deus nos ampara e nos ama. Saibamos que o Senhor não nos dá fardo que não possamos suportar. Ele sabe a força dos ombros que temos. E quando já não encontramos mais força, Ele nos sustenta e nos fortalece. Nos ajuda a carregar e nos mostra o caminho a seguir. Nada que venhamos a carregar se compara ao peso da cruz que Jesus carregou por nós. Lembremos sempre disso. Muito obrigada a todos e tenham uma boa semana.